Queremos falar hoje sobre confissão. Para isso vamos usar o texto de 1 João. 1 João, capítulo 8, capítulo 1, aliás, perdão. 1 João 1, do 8 ao 10. Vamos ler 3 versículos. Pela tradução que eu tenho, diz assim: Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você está convencido de que você é pecador? Se quiser aventurar, diga que não é. E você vai contra Deus. O apóstolo João escreve essa carta para crentes. E na época em que ele escreveu essa carta, os crentes, para quem ele escreveu diretamente, eles estavam passando por ensinamentos falsos. Porque alguém chegou lá e começou a dizer para eles: olha, não tem problema nenhum pecar. Porque aquilo que você faz no corpo não interessa a Deus. Deus veio para salvar apenas o teu espírito. Então, se você tiver uma espiritualidade elevada, não tem problema nenhum pecar, isso não faz diferença nenhuma. O importante é ter uma espiritualidade elevada. Só que ele não sabia como explicar para eles como manter uma espiritualidade elevada e uma vida de pecado. Porque o propósito dele não era esse. Era apenas satisfazer o coração de alguns que queriam, que pecado de fato é bom, os seus efeitos, as suas circunstâncias pós é que não são boas, mas o pecado em si é bom. O pecado é aquilo que vai satisfazer a tua carne, vai satisfazer os teus desejos. Então, o propósito do ensinamento era dizer: pequem à vontade, porque se você estiver espiritualmente bem, está tudo certo. É só o que Deus veio fazer. Ele não quer saber do teu corpo, Ele veio para levar, para salvar o teu espírito. Então isso trouxe para essa comunidade, para essa igreja, esse conceito. E João vem diretamente combatendo esse conceito. E é por isso que ele fala de uma forma bem direta, da forma como você lidar com o pecado determina o teu nível ou o teu grau de comunhão com Deus. A forma como você lida com o pecado é que mostra se você tem ou não comunhão com Deus. E no domingo próximo passado, eu falei sobre salvação eterna e pecado. E eu sei que isso geralmente traz na mente de alguns e dizer: não, então eu posso viver agora, aceitei Cristo, posso viver do jeito que eu quero. Era exatamente o que esse camarada estava ensinando. Mas é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina, tá? Nós precisamos de ter comunhão com Deus aqui, porque vivemos aqui. E tudo aquilo que fazemos aqui, amados, tem consequências. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Ou seja, a lei da semeadura, ela é para todos que estão sob a face da terra. E talvez você diga: pastor, eu conheço alguns caras aí que estão semeando muito, mas aparentemente não estão colhendo nada de ruim. Eu quero te dizer que no inferno também tem hierarquia. Tá? Não que o diabo está lá atormentando. Eu não gosto de mudar de assunto, mas quando eu começo a falar eu me empolgo. Tem algumas pessoas que dizem que vão ao inferno. Graças a Deus eu nunca fui. Mas aqueles que vão, eles costumam ver no inferno demônios
atormentando pessoas que já foram para o inferno. Amados, isso é mentira. Não existe. No inferno está na base do cada um por si. E nem pode nem dizer Deus por todos nós, porque Deus está bem longe deles. Não existe no céu, no inferno, um cara que manda. Até porque o diabo não está no inferno. O diabo habita nas regiões celestes. E quando ele descer, quando ele for lançado de lá, ele vem para a terra. E a Bíblia diz que ele vem cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Na verdade, o diabo não vai passar pelo inferno. Depois que ele descer, se for jogado das regiões celestes, ele vai vir, vai reinar por um pouco de tempo aqui, mas depois ele será lançado no lago de fogo. E o inferno também será lançado no lago de fogo. Então, o diabo não é o rei do inferno, ele não é o dono do inferno. O diabo tem a vida de alguns, infelizmente. Desses ele é dono. Fora isso, amados, a Bíblia diz que a única coisa que o diabo de fato é o pai, é o criador, é da mentira. Aí você diz, então, a gente costuma ensinar para as crianças quando são pequenas, olha, o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho do diabo. As crianças ficam aterrorizadas com isso, né? Mas depois elas crescem, o medo passa, elas começam a mentir bem, né? Mentem. Então, a maneira como nós lidamos com o pecado é que determina o nosso nível ou grau de comunhão que nós temos com Deus. Não é o fato de ser perfeito, queridos, você não é, e enquanto estiver vivo nessa terra, você não será perfeito. É sobre o fato de ser verdadeiro diante de Deus. Você já experimentou pecar? Já, né? Como é que ficou o teu nível espiritual? O que você sentiu após pecar? Você se sentiu bem? Como crente, você disse, poxa, eu já pecava antes, mas agora depois de crente pecar parece que é tão legal. Não é, querido? Se você se sentiu bem após pecar, você não é ainda um crente. O Espírito de Deus não habita na tua vida. E isso mostra que você de fato não conhece Cristo como Senhor. O pecado gera mal-estar na vida do cristão. O pecado nos causa desconforto, nos causa de fato muito mal. E é por isso que, graças a Deus, quando pecamos e reconhecemos isso, a forma como nós sentimos isso é o que nos conduz ao arrependimento, à confissão, para que possamos ser de fato perdoados por Deus. Nesse texto nós vamos encontrar 3 atitudes diante do pecado, mas só uma delas é de fato a que conduz à restauração. Primeiro, negar o pecado é viver em auto-engano. Negar o pecado é viver em auto-engano. O verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Você peca. E o fato de você pecar não é por isso que você é pecador, tá? Por ser pecador é que você peca. Veio em você, faz parte de você. Nós nascemos em pecado. E infelizmente, fatalmente, nós vamos pecar. É impossível não pecar. A doutrina da erradicação do pecado não é bíblica. Não, você vai melhorando, e você vai melhorando, e você vai ficando melhor, mais forte, até que você não peca mais. É mentira, tá? É viver no auto-engano, você negar o pecado. Então, João não está falando de atos pecaminosos, ele está falando da natureza que habita em nós. Nós nascemos pecadores, por isso vamos pecar, e infelizmente pecaremos. Negar isso é viver numa ilusão espiritual. Você já experimentou passar um dia sem pecado?
mas vigiando mesmo para não pecar. A pastora Cristina faz isso quase todo dia, eu tenho certeza. É quase uma santa, chega ela rio. Queridos, você vai se atormentar, você vai vigiar, você de fato vai evitar alguns pecados, mas você vai pecar em pensamentos. Principalmente se você dirigir na cidade de Manaus, você vai pecar. Porque alguém vai lhe fechar, você vai ver um cara fazendo algo errado no trânsito, e você, principalmente se estiver perto de você, você fatalmente não vai dizer Deus abençoe. Se disser, mas a mente é dizer e que você parta logo, mas que vá com Deus. Ou seja, nós negarmos o pecado, nós estamos vivendo numa ilusão espiritual, porque infelizmente vamos pecar. O problema não é fraqueza espiritual. Não, peca porque é fraco, peca porque não lê a Bíblia, porque não ora todo dia, porque não está constantemente, como diz Paulo, vivendo em oração. Não, querido. Você vai pecar, infelizmente. Negar isso é viver numa cegueira espiritual. Negar o fato de que você é pecador e que por isso você vai pecar é viver em cegueira espiritual. Porque quando nós negamos isso, nós passamos a justificar os nossos erros. Não, eu errei, mas foi culpa do Breno. Na verdade, eu nem ia errar, mas aí o Breno é que incentivou, o Breno é que estava lá e isso é que me gerou o pecado. Mas se ele não estivesse lá, eu não iria pecar. Você tenta minimizar o pecado. Não, eu pequei, mas não foi assim um pecadão. Não foi aquele pecado. Foi só um pecadinho, foi só uma mentirinha. Você sabia que, biblicamente, o nome é um só, pecado? Não, mas ele se embriagou, ele tomou uma caixa de cerveja. Se é pecado, quem toma uma também é pecador. Porque a Bíblia condena o embriagar-se com vinho. Aí as pessoas dizem, então com cerveja pode, né? Porque a Bíblia não fala nada de cerveja. Mas a Bíblia fala de bebidas fortes, tá? Então a cerveja está incluída nisso. Agora, se você bebe para não se embriagar, você não está pecando. Agora você adulterou. Aí as pessoas, não, aí pegou. Aí é um pecado sério, porque de fato foi muito, muito difícil, foi muito sério isso. Mas você só cantou a mulher. É pecado. É pecado. Não existe o pecadão e o pecadinho. Existem pecados com graus de influências e graus de recompensas que são maiores que outros. Se você matar alguém, você possivelmente vai ser preso. E se for condenado, vai passar, se for no Brasil, alguns anos, poucos na cadeia. Se tiver um bom advogado, talvez nem vá para lá. Agora, se você bater em alguém e deixá-lo quase à morte, mas ele escapar, é apenas uma tentativa de homicídio. Eu não estou incentivando ninguém aqui, tá? Então você possivelmente também não vá preso por isso. Ou seja, biblicamente, ambos são pecado. Mas os graus, as circunstâncias e o que você vai colher disso é que é um pouco mais ou um pouco menos. Mas é pecado diante de Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada Deus. Então, você começa a minimizar e achar, não, eu pequei, mas foi pouquinho. Começa a comparar o teu pecado com outros, para que ele pareça melhor. Já viram as pessoas que comparam? Dizem, não, eu pequei, mas o Bruno peca muito mais do que eu. Hoje é só o B, tá? Então, se você tiver, já foi o Breno, agora o Bruno peca muito mais do que eu.
Eu peguei só uma nota ali, o Bruno pegou, foi 2. Ele é mais pecador do que eu. Queridos, ambos vão para o inferno, se não se converterem, se não entregarem a sua vida a Cristo. Ambos. Porque pecado é pecado, e você não pode negar que, infelizmente, você é pecador. Ah, mas eu luto contra o pecado? Glória a Deus, que bom. Você está igual a Cristina, que é com C, tá? Ela luta contra o pecado, e todo cristão deve lutar contra o pecado, porque sabe as consequências do pecado na vida. E talvez você já reconhecendo, já tendo feito, sabendo quais são as consequências, você diga, mas por que eu ainda peco? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos pecadores. É bem verdade, a Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. É mais fácil evitar o furto do que evitar a mentira. É mais fácil. Você pode ser alguém que gosta de pegar as coisas alheias, mas você se converte, e você encontra na Bíblia, a Bíblia dizendo que não faça mais isso, é pecado, você pode deixar. Mas a Bíblia também diz que mentira é pecado. Você já mentiu por brincadeira? Já, né? Infelizmente eu faço isso com mais frequência do que eu gostaria. Mentir por brincadeira. A gente está zoando com alguém e a gente inventa uma mentira para aumentar a zoação com o outro. O Emerson é perito nisso. Agora pulou para o tá? É porque eu não resisti, é porque eu conheço. O Cláudio, então, nem se fala. O Cláudio também é capaz de filmar, criar uma filmagem para zoar o outro. Mas é mentira. Não, estou só brincando. Eu estou só brincando. Aí se você for lá para Provérbios, você vai dizer que a Bíblia diz que quem faz isso e diz que é por brincadeira, quem mente e diz que é por brincadeira, aí tem lá a sequência de coisas, é como chamas de fogo, é como centelha, é uma coisa horrível, mentir por brincadeira. Mas eu acho que só homem que faz isso, né? Mulher não mente por brincadeira não, né? Mulher mente na cara dura mesmo, né? Mana! Tá andando 2 mulheres. Eu vou contar. Elas encontram uma outra na rua. Ela diz, mana, mas tu tá arrasante. Pense no cabelo bonito que tu tá. A mulher vai embora, agradece, vai embora. As duas, tu viu? Uma roupa velha, o cabelo tá só a piaçoca. E ela acha que tá bonita. As mulheres têm uma tendência natural a serem falsas nesse sentido, tá? Porque você vai encontrar um grupo de homens está ali, passa o pastor Josafá, e vai dizer, rapaz, pense num cara que está só bucho. Olha só bucho, não tem mais condições de fazer nada, ainda diz que corre, não aguenta mais nem andar, aí ele vai embora. O cara diz, rapaz, mas pense, esse cara já me ajudou muito, se precisar dele, é um cara que você pode contar, é um cara top, é um cara 10, porque o homem é assim. Mas o homem também mente e peca. Por isso, não se engane concernente ao pecado, porque o pecado é algo que está e é inerente em nossas vidas. Por isso, João diz que negar o pecado, dizer que não peca, você está enganando a si próprio, enganamos a nós mesmos. É como alguém que está doente, alguém que está totalmente doente, e ele recebe um diagnóstico, ele diz, não, eu não aceito. Eu não aceito esse diagnóstico. Eu não estou com essa doença. Eu vou me embora daqui hoje, estou saindo, porque eu não aceito esse diagnóstico. Ele vai embora, mas a doença vai com ele, a enfermidade continua lá. Porque é necessário que a gente aceite que está doente para que se inicie um tratamento. Você pode negar, mas vai continuar lá. Está lá. Você pode dizer, eu não peco, mas o pecado está em você
e você o está, infelizmente, praticando. Existe alguma área da tua vida que você tem ignorado? Não, nessa área aqui eu estou legal, nessa área aqui eu não peco, estou muito bem, estou bem. E existe talvez aquela área que você diz, não, aqui é o meu ponto fraco, aqui eu peco de vez em quando, porque é o meu jeito de ser, eu sou assim mesmo, vira Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, não muda, não muda. Ou então apenas, não, isso é só uma fase, depois vai passar, aí eu vou melhorar, aí as coisas vão ser como devem ser. Queridos, quem não reconhece o pecado, nunca vai experimentar a graça. Só busca a graça do Senhor quem reconhece que é pecador. Se você acha que você é bem, que você não peca, você vai dizer, eu não preciso do Senhor. Eu não peco. Ele veio para nos libertar e nos salvar do pecado. Eu não peco, então eu não preciso dele. Eu não preciso. Então, se você quer experimentar graça, reconheça que você é pecador. Segundo ponto, confessar o pecado é o caminho para a restauração. Não é a igreja da restauração, tá? Mas para ser restaurado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Todos. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas pastor, ele é pedófilo. Se ele confessar a Cristo como Senhor dele, ele será perdoado. Não, esse cara deve existir cadeira elétrica no Brasil e esse cara tem que ir para a cadeira elétrica, tem que ser morto. Porque é um pecado que de fato causa espanto e causa horror. Mas a Bíblia diz que o Senhor perdoa de todo pecado e de qualquer injustiça. Esse é o cerne do Evangelho. E o Evangelho é a salvação que está através da obra de Cristo. E o coração do Evangelho é que de fato não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Quando Ele pagou na cruz do Calvário o preço, Ele pagou o preço por todo pecado. Todos. Não há pecado que não tenha sido pago na cruz do Calvário. E todos aqueles que recebem o sacrifício de Cristo e o recebem como Senhor de suas vidas, eles de fato são perdoados de todos os pecados, mesmo os mais graves, mas que deve agora ter uma vida que de fato gere comunhão com Deus. Confessar não é apenas falar. É importante você ter na sua mente o conceito de confissão. Na Igreja Católica, as pessoas se confessam a padres. Elas contam a alguém, um outro ser semelhante a elas, que também peca, e elas estão lá confessando seus pecados. Em Tiago você vai ver que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Mas tenha muito cuidado a quem você vai confessar o seu pecado em se tratando de uma outra pessoa. Porque essa outra pessoa pode, de fato, falar para o melhor amigo dela, que vai falar para o melhor amigo dela, que vai contar também para o marido ou a esposa dela, e assim vai. E quando você descobrir, o seu pecado está espalhado no ambiente. Mas ninguém fofocou, apenas contou para o melhor amigo, que contou para o seu melhor amigo, e que se espalhou. Amados, a Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, quando Ele morreu, o véu
do santuário se abriu de alto a baixo, abrindo então o acesso a nós. Por isso que em Hebreus vai dizer que nós agora podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Nós podemos falar com Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Quer confessar pecados? Confesse a Ele. Ore, converse com Cristo, conte o seu pecado, confesse o teu pecado, peça perdão. Porque quando nós falamos do nosso pecado, nós estamos de fato concordando com Deus. Confessar pecados é concordar com Deus. É exatamente dizer: Senhor, o que fiz é pecado e eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. É pecado que eu cometi. Eu fui mal diante dos Teus olhos e eu te peço que o Senhor me perdoe. Confesse a Cristo. Fala para Ele. Muito cuidado ao falar para o teu melhor amigo, porque o teu melhor amigo também tem um melhor amigo. E isso muitas vezes gera muita confusão no ambiente quando nós confessamos os nossos pecados a outros. João revela duas verdades sobre Deus nesse verso. Primeiro, Deus é fiel. Ou seja, Ele cumpre a sua promessa de perdoar. Ele é fiel. Não tenha receio quanto a isso. Se você confessar, Ele é fiel para te perdoar. Ele disse que perdoaria. Ele vai te perdoar. Ah, mas já pequei várias vezes nisso. Já tive que pedir perdão diversas vezes por esse mesmo pecado. E aí? Vai desistir? Vai deixar que o pecado se mantenha, que gere uma parede entre você e Deus, que quebre a tua comunhão com Deus? Confesse e peça libertação, passa para ser curado, restaurado, porque quem vai te perdoar é justo. Qualquer perdão que o Senhor te der é justo. Por quê? Porque Ele pagou o preço na cruz. Não é mérito nosso, é mérito dEle. O pagamento foi feito por Ele. Ele morreu, Ele pagou. Por isso, quando Ele te perdoa com justiça. Não é injusto o perdão do Senhor sobre a vida de todo aquele que confessa. Portanto, confesse o teu pecado para receber perdão, porque esse perdão é baseado no mérito único e exclusivo de Jesus Cristo. Ele perdoa, isso quer dizer, Ele tira a culpa. Eu pequei, mas eu confessei. Enquanto eu estava indo até o Senhor, estava carimbado sobre mim, culpado. Mas se eu confessei a Ele, eu levanto dali com a condição nova, sem culpa. Sem culpa, Ele perdoa, Ele remove a culpa. Ele tira a culpa. Queridos, entenda bem isso. Eu não estou te incentivando a pecar. Eu estou dizendo que você vai pecar. Mas que esse pecado, ele gera mal-estar na tua vida. Ele gera angústia na tua vida. E aqueles que de fato conhecem Cristo como Senhor, eles se sentem mal e pedem perdão. Por isso, peça perdão de todo o pecado. Davi tem uma oração na qual ele ora para que o Senhor perdoe os seus pecados ocultos. Eu não sei se ele estava falando que ele ocultava esse pecado ou que ele pecou sem saber. O certo é que na maioria das vezes, amados, nós sabemos exatamente quando pecamos. Nós não pecamos por acaso. Nós elaboramos até mesmo os nossos pecados. Nós pensamos, se você é crente, se você conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe que é pecado.
Você sabe que aquilo que você está prestes a fazer é pecado. E você até resiste. Mas depois você continua. Ou seja, você vai pagar para ver. E você vai ver que é algo muito ruim. É ruim pecar quando você conhece Cristo. É ruim entristecer o Espírito Santo. E é por isso que nós devemos, de fato, evitar o pecado. E quando pecar, corra para a confissão. Porque ele tira a culpa, mas ele também purifica. Ele limpa o teu coração. Dizem que Deus é mais fácil de perdoar do que nós mesmos. Porque às vezes nós pecamos. E a gente diz, puxa vida, mas tão bobo esse pecado. Eu caí de novo nisso. Eu fiz isso de novo, eu não acredito. Não, Charlene. A mesma coisa. E eu caí novamente. E pede perdão. Mas você diz, não, mas eu não tô legal. Foi muita bobeira minha fazer isso. Mas você já pediu perdão e Deus te perdoou. Porque Ele disse, confesse que eu perdoo. Mas você continua trazendo no teu coração essa mágoa por ter pecado. A Bíblia diz que o Senhor purifica, Ele limpa o teu coração. Talvez você não vai sentir assim no mesmo momento, mas o Senhor vai trabalhar no teu coração e você vai chegar ao ponto de estar com o teu coração limpo, sem dor, sem mágoa, sem esse sentimento de que o pecado foi muito terrível, embora tenha sido. É como uma roupa suja, quando vai ser lavada. Você não pode esconder a sujeira. Você tem que mostrar a sujeira da roupa. Passa aquele sabãozinho bom, né, em cima e deixa lá de molho, para que possa ser limpo. Se você esconder a sujeira da roupa, ela não vai ficar bem limpa. Então, quando for confessar o pecado, querido, conte para o Senhor qual foi o teu pecado. Senhor, tu sabes que eu pequei. Ele sabe todas as coisas. É claro que Ele sabe. Mas é o fato de que quando você abre a boca para falar para Ele, ou pelo menos abre a tua mente para falar para Ele, é como se você estivesse revivendo aquilo e sentisse a dor que aquilo causou, ou está causando. É você abrir a boca, você sabe que tem um Deus que ouve. Senão você não estaria ali. Você crê que Deus está te ouvindo. E conhecendo a Bíblia, você sabe que Ele vai te perdoar. Então, confesse, coloque a sujeira, exponha a sujeira. Eu me converti numa igreja tradicional. E talvez você nem saiba qual seja a diferença de uma igreja tradicional para uma igreja como a nossa, que não é tradicional. Mas na igreja tradicional, quando você peca, e a igreja descobre, né, pastora Bazinha? Aí o negócio pega. Porque eles vão realizar uma sessão é feita com todos os que são batizados, eles se tornam membros daquela igreja, e você vai ter que ir lá na frente para contar o teu pecado, porque se você tiver cargos, você vai perder os seus cargos. Se você canta no grupo de louvor, você vai ser afastado, vai para o banco. Muitas vezes você vai sair já com uma data determinada de quando você vai estar bom de novo. Às vezes é 90 dias, e às vezes o cara continua a mesma porcaria depois de 90 dias, mas aí terminou o prazo, já. A igreja deu 90 dias de banco para ele, terminou, ele volta. Mas ele vai ter que contar o pecado. E tem aqueles irmãos que estão lá na sessão que querem saber os detalhes. Se for pecado de sexo, se torna quase uma masturbação mental, porque eles querem saber todos os detalhes. Não, como foi? Não, aí nós fomos, e aí? Vocês foram para onde? Não, a gente foi para um hotel, mas aí? Como é que foi lá dentro? O negócio é feio.
O negócio é sério. Então, quando for fazer isso, queridos, faça diante do Senhor. Faça diante do Senhor. Conte para Ele. Ah, mas Ele viu tudo, viu. Mas conte. Abra sua boca. Quando nós estávamos no outro templo, que era ali próximo da Maiara, eu perdi um casal da igreja. Porque o marido chegou comigo, ele disse: pastor, a minha esposa já saiu da igreja e eu estou aqui para saber se eu vou sair também. Eu digo: o que aconteceu? Ele disse: não, é porque houve um pecado e o Senhor não comunicou esse pecado para a igreja. Eu digo: a igreja sabe do pecado que ocorreu aqui. Um irmão havia pecado. A igreja toda sabe do que aconteceu. E o irmão, inclusive, não estava nem na igreja mais. Tinha se afastado. E ele disse: não, mas o senhor tem que levar para a igreja. Eu disse: por quê? Não, porque ele pecou. Eu digo: só está a esposa dele tentando se segurar na igreja. Você quer que eu exponha novamente o caso? Como é que essa irmã não vai se sentir? O que você acha que ela vai pensar de estar sendo exposto a um caso no qual ela está lutando para se manter e que o marido dela não está aqui? Ele disse: não, mas é porque é o certo a fazer. Eu digo: não, meu irmão, não é o certo a fazer. Eu não vou fazer isso que você está querendo. Ele disse: então eu vou embora. Eu disse: você quer que eu ore por você antes ou você vai assim mesmo? Aí ele queria que eu orasse. Eu orei, mas a vontade era nem orar. Mas ele foi embora, graças a Deus. Porque depois esse irmão separou da mulher dele. Então a gente sabe o que acontece. Não separou por causa disso, com certeza, amados. Mas confesse, Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar. Não esconda a sujeira. Você tem confessado os teus pecados? Tem confessado com medo de, se morrer em pecado, vai para o inferno? Já pensou você dirigindo ao meio-dia? Geralmente tem gente que para ao meio-dia para orar. Mas ele passou o dia no trabalho. E no trabalho sempre tem aqueles que querem subir nas suas costas. Se eles puderem, eles dão uma rasteira para que você caia, para que ele possa ser elevado um pouco mais. E você sabe disso, mas você está voltando para casa. E aí acontece um acidente e você morre. Será que você passou a noite? Não, porque tem gente que ora de manhã quando acorda, né, e diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não faço isso, eu estava dormindo, eu não pequei. Né? Mas até o meio-dia, com certeza, eu ia precisar: Senhor, me perdoa. Mas você não fez. Você vai para o inferno, querido. Não? Como não? Com base em quê, Josi? Com base no sacrifício de Cristo, que nos perdoou de todo pecado, todo. Amados, Ele perdoou de todo, os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Senão nós estaríamos todos condenados ao inferno ainda, mesmo após a morte de Cristo. Pastor Cláudio chega, abaixa a cabeça e diz: meu Deus, esse pastor vai acabar com essa igreja pregando isso. A gente tem que botar medo, pastor, para esse pessoal não pecar. O medo não nos impede de pecar, queridos. Se você é crente, você peca com medo, mas você peca infelizmente. Existe algo que você precisa colocar diante de Deus. Coloque hoje, confesse hoje o teu pecado, mas viva em paz com Deus. Não deixe que a tua comunhão seja quebrada, porque falta de comunhão com Deus é ausência
de bênção. E nós precisamos ser abençoados enquanto estamos aqui. Se você quer ter uma vida plena, como Deus disse que nós teremos, você tem que estar em comunhão com Ele. E o pecado quebra essa comunhão, mas a confissão restaura a comunhão com Deus. Então, queridos, Deus não rejeita quem confessa, Ele restaura aqueles que fazem confissão. Negar o pecado é rejeitar a verdade de Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu não peco. Eu estou dizendo que Deus está mentindo. Por que ele está mentindo? Porque lá em Romanos 3:23 ele disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra tradução vai dizer: todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Se eu digo que não peco, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. A sua palavra mente quando ele diz que todos pecaram. Então João, de fato, aprofunda a situação aqui. Porque no versículo 8, ele diz que a pessoa comete o auto-engano, engana a si mesmo. Mas no 10, ele está dizendo, a pessoa acusa Deus de ser mentiroso, quando ele diz que não peca. Porque Deus disse que todos pecaram. Mas se ele não peca, então Deus mentiu. Você vai querer comprar essa briga, querido? Você vai querer brigar com Deus? Se Deus disse que todos pecaram, você está incluído nesse todos. E isso biblicamente não é considerado como um erro. É considerado como rebelião espiritual. Você acusar Deus de ser mentiroso, você está cometendo uma rebelião espiritual. Não compre essa briga. Você vai perder. É como alguém que vai discutir com o espelho. Ele se olha no espelho e não gosta do que viu, mas é ele. E ele diz: não, esse espelho não está bem, não. Esse espelho não é bom. Eu não sou assim. Eu não estou assim. Mas você está olhando o espelho. É você exatamente aquilo que o espelho está dizendo. A propósito, dizem que a Rose tem um espelho ótimo, que emagrece. É verdade isso? Vocês já viram esse espelho? Já viu, Cristina? Já? Graças a Deus que não vai nem mentir, nem por brincadeira. Já viu, amor? Já também. É verdade, fica fininho. Nem tanto. Mas perde uns 10 quilos. Perde. Eu vou saber onde é que vende e vou vender aqui na igreja. Queridos, compre esse espelho aqui, irmão, porque se você comprar esse espelho, você sai de casa linda e maravilhosa. A Giovana, tem um? Tem. Finíssima. Mas quando se olha no outro, só tem esse, né? Para não correr o risco. Pois é, tem esses espelhos, né? Mas o exemplo que eu quero dar, querido, é que você muitas vezes vê a sua própria imagem e você não aceita a sua imagem. É como uma foto. Já viram quando tira foto de um grupo? Quem quer ver a foto para saber se ficou boa? Homem não faz isso. Faz, pastor Joseph? Mas a Cristina faz, né? Amor, deixa eu ver se prestou. É ela. Aí vai dizer, não prestou. É ela. Tira outra. Tá vendo, pastor? Aprenda a bater foto direito. A culpa é sua, de não ficar legal. Então, é isso, queridos. Você negar o pecado, você está se rebelando contra aquilo que Deus disse. Aceite a realidade. O problema não está no espelho. O problema está em você, em recusar a realidade. Como você tem vivido a tua vida como cristão? Você tem ajustado a sua vida à palavra de Deus? Ou você tem ajustado a palavra à sua vida?
Como é que você tem vivido? Você procura aqueles versículos que você acha que te defendem? Não, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que pratica. Eu estou praticando isso, mas eu não me condeno nisso. Mas a Bíblia diz que é pecado isso que você está fazendo. Mas você diz: não, mas a Bíblia diz também que se você não se condena, você é feliz. Vai nessa felicidade, que você ainda vai ficar mais feliz ainda. O orgulho tem impedido você de humilhar-se diante de Deus para confessar? Não, pastor, eu não sou orgulhoso a esse ponto. Eu sei que Deus é maior, eu sei que Deus é soberano. Eu não tenho orgulho diante de Deus. Às vezes, tem. Às vezes você não confessa o teu pecado a Deus. E isso é orgulho. Não é por vergonha. Porque, como já dissemos antes, Deus sabe. Mas é bom abrir a tua boca para dizer qual é o pecado. Então só pode ser orgulho. Querido, sem verdade não há transformação. E eu já concluo. João apresenta 2 caminhos: negação ou confissão. Se você nega, você está enganando-se. Esse engano vai trazer endurecimento ao teu coração, e esse endurecimento vai te afastar da comunhão com Deus. Já experimentou isso? Você já pecou a ponto de ter vergonha de orar? Dizer: Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir. Eu pequei. E não era mais para eu pecar. Você já passou por isso? Não precisa levantar a mão, tá? Só pense aí. Graças a Deus a Cristina já, igual eu, igual a maioria de nós aqui na igreja, né? Se você é crente mesmo, a Jéssica se converteu ano passado, ano retrasado, né, Jéssica? A bichinha era crente, mas aí ela passou por uma conversão. Agora já que disse que ela é assim, uma coisa horrível em casa. Ninguém pode pecar que ela está lá, pecou. Não é assim não, tá? A bichinha é gente boa mesmo. Mas você pode negar. E você vai estar afastando-se de Deus com a tua negação. Ou você pode simplesmente confessar e alcançar em Deus perdão, alcançar em Deus purificação, alcançar em Deus restauração. Queridos, ser restaurado por Deus é algo maravilhoso. Você pecar, confessar e receber restauração de Deus é algo que é pleno, acontece, é real. Faça. Se você pecar, confesse, porque a comunhão com Deus não está construída ou não tem como base a perfeição. A nossa comunhão com Deus não está construída na perfeição. Nós não somos perfeitos, mas está construída na transparência. Você já ouviu falar sobre Davi? Aquele rei. A Ana Paula disse: rei Davi foi o maior rei de Israel. E foi. O maior legislador que Israel já teve foi o rei Davi. Mas Davi pecou. Davi matou o seu comandante para ficar com a mulher dele. Teve um pecado com a mulher do seu comandante que ele mandou assassinar. Mas quando a Bíblia fala de Davi, Deus diz: achei um homem segundo o meu coração. Aí você diz: se Davi pôde, fazendo isso, eu também posso. Mas você já viu os momentos de confissão de Davi, após o reconhecimento do pecado? Pare para ler a história de Davi e veja como Davi se arrependia quando ele era confrontado com o seu pecado. A forma como ele se arrependia. Dizem que era isso que Deus queria. E era esse o coração que Deus procurava. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não rejeita, não resiste.
um coração quebrantado. E Davi, de fato, se quebrantava quando ia confessar o seu pecado a Deus. E alcançava a restauração, embora pecasse de novo depois. A vida de Davi é uma vida de altos e baixos, mas é uma vida que a maioria de nós tem, de altos e baixos. Então não se desanime não. Davi foi reconhecido e visto como um homem segundo o coração de Deus. Se Davi pôde, você também pode, querido. Nós podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Hoje, Deus está nos chamando à sinceridade. Pare de esconder, pare de justificar, pare de negar. Confesse, confesse. Hoje, quer seja na tua casa, quer seja depois, indo para casa, dirigindo ou andando, confesse a Deus o teu pecado. Porque a promessa de Deus continua viva. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de qualquer injustiça. Amém? Então fica sobre os pés. Eu não vou pedir que você confesse agora, porque pode ser um pecado grande ou muitos pecados, e talvez eu vá terminar a oração primeiro que você. Mas hoje, quando você estiver em casa, antes de dormir, conversa com Deus. Queridos, coloca tudo para fora. Confesse, confesse. Peça de Deus misericórdia, Ele tem. Ele vai te dar misericórdia. Ele vai te ajudar contra o pecado. E você vai, de fato, sentir o que é viver e ter uma vida restaurada diante de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra que é santa, é boa. Pela tua vontade, ó Deus, que é agradável. Te agradeço, ó Deus, pelo teu ensinamento. Pedindo, ó Deus, que é pelo poder do Espírito Santo, cada um de nós seja tocado, seja, ó Deus, por ti, aperfeiçoado. E que a tua palavra, movida pelo teu Espírito, ó Deus, alcance o objetivo para o qual o Senhor a trouxe nessa noite. Que nenhum de nós, ó Deus, saia daqui carregando mais o fardo de pecado, mas que possamos, ó Deus, de fato, lançá-lo na cruz de Cristo, onde todos eles já foram perdoados, para que possamos manter comunhão perfeita contigo. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida presente. Que a tua palavra, ó Deus, se torne real em nossas vidas. Bem como, ó Deus, peço também que a vitória da cruz se torne real na vida do Ezequias, que novamente está internado e que precisa sim, ó Deus, do teu amparo, precisa, ó Deus, da tua mão curativa sobre ele. A Bíblia diz que o Senhor na cruz pagou, ó Deus, o preço pelas enfermidades, pelas dores. Eu te peço, ó Deus, cura o Ezequias para a glória do teu nome. Restaura, ó Deus, a saúde dele, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa noite e por esse dia, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos orando em nome de Jesus Cristo. Amém.